Olá, pessoal. Boa noite. Fiquei devendo para vocês um videozinho sobre a aula de sexta-feira, que era a introdução ao comércio exterior. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que o comércio exterior, ele faz parte aí de uma das áreas da administração de empresas, que é a gestão dos comércios entre países, né? Mas o comércio exterior em si é o conjunto de leis e decretos que vão permitir as operações entre países, ou seja, de comércio exterior, né? E essas leis e decretos estão sempre regulamentados por uma série de organismos internacionais, como a Organização Mundial de Comércio, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial das Alfândegas, e nacionalmente cada país vai ter lá os seus órgãos gestores internos que vão cuidar do comércio exterior. No Brasil a gente tem aí dois órgãos de destaque para o comércio exterior. Primeiro, a Secretaria de Comércio Exterior, né, que vai cuidar justamente daqueles temas que a gente já viu em aulas anteriores: fechamento de acordo, visualização da participação do Brasil no Mercosul, né, também amparando o Brasil e as empresas brasileiras com instrumentos de defesa, ou seja, quando o Brasil participa de alguma negociação internacional através das suas empresas e é ali visualizado que houve uma prática desleal de comércio exterior, são a Secretaria de Comércio Exterior com o Ministério das Relações Exteriores que vão lá protocolar da Organização Mundial de Comércio, né, um processo pedindo aí a validação e a visualização de que o Brasil se sente prejudicado e que precisa ter uma avaliação, uma decisão sobre esse processo, tá? Vários exemplos na literatura de notícia sobre esse tema, como por exemplo o dumping do aço nos Estados Unidos, o algodão, o suco de laranja quase sempre nos Estados Unidos, a questão também de proteger a economia brasileira quanto aos subsídios agrícolas que são ministrados pelos países europeus da União Europeia. Então aí, como eu falei, sempre, né, o noticiário econômico e de comércio internacional nos traz aí uma série de eventos que vão trabalhar em cima dessas discussões. Agora, no que diz respeito ao comércio exterior brasileiro, ele é formado, como qualquer outra operação de comércio exterior nos outros países, por dois processos, que são a exportação e a importação. A exportação, a venda de produtos para o exterior, e a importação, a compra de produtos do exterior. Esse processo de exportação e importação, expliquei para vocês que eles são processos que a gente fala que são espelhados. Por que eles são espelhados? Porque, na verdade, para ocorrer uma venda internacional, necessariamente precisa alguém fazendo essa compra internacional. São transações e negociações que acontecem, né, entre países. Então existe uma distância geográfica, existe uma diferença de moeda, existe a diferença cultural, né, mas não pode existir, por exemplo, uma diferença legal, né? Por isso que existe o comércio exterior, para que a gente ache aí um ponto comum, né, que permita que as empresas possam comprar e vender entre países, mesmo tendo moeda diferente, mesmo tendo, por exemplo, uma política tributária, né, de tributos diferentes. A gente precisa achar esse escopo. Todo o processo de exportação e importação, ele é formado por 3 etapas, né, 3 fases, 3 áreas, você pode guardar da forma, né, entender aí com a palavra que for mais conveniente para você. Então, existe uma etapa aduaneira. Essa etapa aduaneira aqui no Brasil está sob responsabilidade da Secretaria da Receita Federal. O que acontece na etapa aduaneira? Acontece aí os pedidos, né, de autorização, né, para entrar e sair do país. Então vão existir nesse momento uma série de documentos, como os vistos, né, que eu expliquei para vocês, na entrada e na saída de pessoas de um país. E as mercadorias, elas não têm visto, mas elas têm uma série de documentos que precisam aí ser providenciados pelo exportador e pelo importador para que aquela operação internacional possa realmente acontecer, né? Diante do processo aduaneiro de uma exportação e uma importação, vão ocorrer 2 procedimentos conhecidos como despacho e desembaraço, que eu vou explicar na sequência. Então, é nesse momento, na etapa aduaneira, que significa a transposição de fronteira, que é a saída ou entrada de mercadoria do país, que pode acontecer a título definitivo. Então a gente compra ou vende para as pessoas poderem consumir, não vai voltar, não vai retornar, não vai sair de novo. E aquilo que acontece de caráter temporário. Então, a entrada
condicionada à saída na importação, né? A exportação à saída, condicionada à volta, né? Isso fica muito claro em exemplos, por exemplo, quando a gente faz a exportação e a importação de serviços, como shows, eventos esportivos. Então vem a Fórmula 1, né? Viria a Fórmula 1 para o Brasil aí no final do ano. Vem todas as escuderias, né, com seus carros, pneus, técnicos, etc. É uma importação temporária. Então eles vêm e estão condicionados a sair quando o evento finalizar, tá? Essa é a etapa aduaneira. Então, a etapa aduaneira é a transposição de fronteira. Na etapa aduaneira, a gente se preocupa, né, em procurar as licenças e as permissões que eu preciso para fazer essa venda ou essa compra internacional. E o órgão que vai fazer para a gente toda essa orientação é a Secretaria da Receita Federal. E é também nessa etapa que a gente vai decidir, vai conversar aí com o nosso par, né, com o nosso fornecedor ou o nosso cliente, se for na exportação, se essa importação e essa exportação tá definitiva, é para consumo, né, para ficar aqui, ou se ela vai condicionar a voltar. Que também um outro exemplo que me ocorreu agora, que é muito comum, é a assistência técnica, né? Então, quando sai uma mercadoria ou chega uma mercadoria no Brasil, porque vai passar por algum processo aí de assistência técnica, uma troca de peça, enfim, uma garantia. Então, chega condicionada a sair, sai condicionada a retornar. Segunda etapa do processo é uma etapa conhecida como etapa comercial. É o que vale aqui no Brasil também. Quando a gente fala que está negociando algo e está na etapa comercial, quer dizer o quê? Que a gente está discutindo, né, os pré-requisitos daquele contrato. Quantidade, prazo, o valor, como é que vai ser pago, como eu vou receber, correto? Se vai ter embalagem, quanta embalagem, se tem um lote mínimo, se não. Então aqui a etapa comercial é onde a gente, né, o exportador junto com o importador, vão conversar, vão negociar, né, vai ser feita uma cotação, o importador acata, ok, etapa comercial, pré-condições dessa operação. O legal da etapa comercial é a gente perceber que ela vai acabar sendo guia para outras etapas, porque dependendo daquilo que for negociado, a gente precisa pedir os documentos, por exemplo, lá na etapa aduaneira, e também já nos posiciona para a última etapa, que é a etapa cambial, né? A moeda que a gente transaciona no país é o real. O real é uma moeda inconversível, no sentido que ela só tem a aceitabilidade mesmo aqui no país. Então, toda hora que um exportador e um importador fazem uma negociação internacional, se eu for exportador, eu vou receber em moeda estrangeira e vou precisar vender essa moeda para algum banco, né, e entrar com um real para dentro da minha conta. Eu não posso ficar com uma moeda estrangeira, sendo ela depositada diretamente na minha conta. E mesma coisa na importação. Então, quando tem um importador, ele fez uma compra, precisa pagar, né? Ele não pode, o país de destino, o país do exportador não vai aceitar o real, obviamente. Então ele vai precisar comprar uma moeda estrangeira para mandar essa ordem de pagamento para o exterior. Então essas ordens de pagamento na exportação e ordem de pagamento na importação. Então quando é o exportador eu costumo dizer que o exportador vende mercadoria, né? E ele vende também moeda, porque ele recebe moeda estrangeira e precisa trocar essa moeda, vender essa moeda para um banco, para uma corretora, qualquer coisa ali que for mais conveniente para ele e que ele já tenha acertado lá na etapa comercial. E o importador, ele compra a mercadoria e vai ter que comprar também o quê? A moeda estrangeira, né? Porque ele precisa trocar reais por moeda estrangeira e enviar esse pagamento para o exterior para sanar aí, para finalizar essa etapa cambial. Então, a etapa aduaneira é a etapa das autorizações, a etapa comercial é a etapa da negociação e a etapa cambial é a etapa de trocar moeda nacional por moeda estrangeira, seja na exportação, seja na importação. Um outro item aí que a gente conversou nessa aula, né, que é o nosso último processo aqui importante para que depois eu possa voltar na sexta-feira e a gente discutir bastante, é um procedimento muito conhecido na nossa região, que é o procedimento de despacho e desembaraço. A gente usa o despacho e desembaraço para exportação quando a gente está fazendo essa venda internacional e a gente utiliza o termo despacho e desembaraço da importação quando a gente está, né, fazendo a compra internacional. Dentro desse processo de despacho, vamos entender o que é o despacho e vamos entender o que é desembaraço, porque eles não são sinônimos. Despacho é um procedimento fiscal,
né, efetuado pela Receita Federal do Brasil, através de um sistema de informação conhecido como Siscomex, Sistema Integrado de Comércio Exterior, ou seja, todas as operações de comércio exterior, exportador e importador, vão precisar cumprir as 3 etapas que a gente falou anteriormente, aduaneira, comercial e cambial, através desse sistema de informação. Então o exportador vai ter que avançar, né, dentro desse sistema. O despacho é um procedimento fiscal, né, de fiscalização, onde a autoridade aduaneira, o fiscal, o auditor fiscal da Receita Federal, vai apurar, né, vai monitorar os dados e as informações inseridas aí pelo importador, pelo terminal, pelo transportador, que comprovam aquela operação. Então, por exemplo, o exportador coloca lá no Siscomex o que ele vendeu, para quem que ele vendeu, quanto custou, né? O terminal fala que recebeu do exportador uma mercadoria que está ali, né, que essa mercadoria tem tanta quantidade, foi embalada de tal forma, que está disponível para um possível processo de verificação, se a autoridade aduaneira achar pertinente. E o transportador internacional vai falar, né, na importação, o que ele trouxe, para quem que ele trouxe, com quem que ele deixou, né? O outro canal, que é a importação, o importador, né, o transportador chega, fala para quem ele trouxe, né, onde ele deixou e segue nessa sequência. Desculpa, eu vou até me refazer aqui, porque eu estava falando com vocês e a coordenadora Mônica me mandou um WhatsApp e acabou cortando um pouco a minha linha de pensamento. Então vamos lá. No despacho de exportação, a gente tem esse procedimento fiscal, aonde acontece o despacho, né? Não é numa sala de negociação, não é no envelope. O despacho acontece num sistema de informação de comércio exterior exclusivo do comércio exterior chamado Siscomex. Então, o exportador, quando ele faz a exportação, ele lá insere dados e ele também, na atualidade, ele digitaliza documentos, né? Desde uma nota fiscal, até mesmo um comprovante de embarque, um certificado sanitário, por exemplo, se ele estiver falando de um alimento que precisa comprovar ali que foi autorizado, né, o embarque desse alimento, que ele está livre aí de qualquer tipo de contaminação. Ele faz essas informações, coloca no sistema, né? E aí, com base nessas informações e na informação do transportador, que também trouxe, né, ou levou essa carga, ou vai levar essa carga na exportação, o que trouxe na importação. O terminal que está guardando essa carga, né, fazendo lá todo o seu processo de embalamento, né, apuração ali, que a gente chama de apiação muitas vezes, né, de colocar dentro do container, etc, ou num pallet. Então esse transportador também fala o que ele está fazendo para o sistema, o transportador fala, e a partir das informações colocadas por esses 3, né, grandes atores do comércio exterior, o exportador e o importador,